Ei, turma, como vocês estão? Tudo bem? Vamos voltar aos nossos estudos do direito penal, a nossa deliciosa parte geral. Muito bem, hoje o tema da nossa aula, que equivale à aula da terça-feira passada, a aula do dia 14, será o iter criminis. Iter de itinerário, de caminho, não é inter. Não é o Inter de Porto Alegre, não é o Inter de Limeira, nem a Inter de Milão. É o iter. Então, iter criminis, no que está contido, na verdade, em diversos dispositivos do Código Penal, do artigo 14 até o artigo 19. Vamos lá, inicialmente, aquela nossa tradicional, rápida revisão. Aqui nós temos a estrutura do nosso crime, com conduta típica, conduta ilícita, conduta culpável. Conduta típica composta pela ação ou omissão, as formas de manifestação da conduta penalmente relevantes. Ação ou omissão que nos crimes dolosos tem como elemento essencial o dolo, nos crimes culposos tem como elemento essencial a culpa. Conduta humana que vai levar à produção de um resultado material, resultado meramente normativo, resultado formal, e entre essa conduta humana e o resultado deverá haver um necessário nexo de causalidade. Na última aula, nós estudamos justamente tanto o resultado como o nexo de causalidade. E vocês devem se recordar, terminamos a última aula falando das concausas e especificamente da concausa prevista no artigo 13, parágrafo 1º, que é a concausa superveniente relativamente independente. E quais são as consequências jurídicas quando essas concausas eventualmente ocorrem no caso concreto. Voltando ao resultado, e ainda dentro do estudo do resultado, nós temos o iter criminis, ou as etapas de realização dos crimes dolosos. Essa matéria de hoje, ela só se aplica aos crimes dolosos, não aos crimes culposos. Vamos ver quais são essas etapas de realização do crime doloso. Inicialmente, quando nós pensamos em resultado e trabalhando dentro de um crime doloso, nós sempre imaginamos o seguinte: olha, a partir do momento em que o agente ele concebe a prática de um crime e pretende chegar ao resultado, esse resultado, querido pelo agente, é esperado no caso concreto. A partir do momento em que nós iniciarmos o estudo dessas etapas de realização do delito, este resultado passará a ser tratado como a consumação do delito, ou consumação do crime. Então nós passaremos a ter aquilo que nós chamamos de crime consumado. O crime consumado é aquele crime em que o agente, efetivamente por meio da sua conduta, conseguiu chegar ao resultado proibido na norma penal incriminadora. Vejam a redação do artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 do Código, abram o Código Penal, vejam o artigo 14. O artigo 14 tem 2 incisos. E o que o artigo 14 faz? Ele faz uma distinção entre crime consumado e crime não consumado, que segundo o artigo 14 seria o chamado crime tentado. Diz-se do crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, quando você abre uma norma penal incriminadora, quando você abre um tipo penal, verifica nesse tipo penal todos os seus elementos constitutivos e verifica que todos esses elementos constitutivos ocorreram no caso concreto, você chega à conclusão de que nós estamos diante de um crime consumado. Por quê? Porque dentro dos elementos constitutivos do crime, vocês já sabem, há o resultado. Seja ele um resultado material, seja ele um resultado formal. Então, se o resultado é elemento da norma incriminadora, e se todos os elementos da norma incriminadora foram realizados no caso concreto, significa dizer que o resultado ocorreu. Se o resultado ocorreu, nós temos o chamado crime consumado. Compreenderam? Então, o crime consumado, na própria redação do artigo 14, primeiro inciso,
é aquele em que nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tudo o que está previsto no tipo ocorreu no caso concreto. E dentre os elementos típicos, dentre os elementos da conduta típica, está lá de todo tamanho. Vocês viram, voltem aqui. Dentre os elementos da conduta típica, um deles é o resultado. Então, se todos os elementos da conduta típica estão presentes, isso quer dizer que o crime chegou ao resultado esperado. Isso quer dizer, então, que nós temos um crime chamado de crime consumado. Vamos deixar afastado por hora a segunda parte do dispositivo. Tanto que eu coloquei a segunda parte do dispositivo, que seria o inciso segundo, numa coloração assim, um pouquinho mais apagada, porque nós vamos voltar nele lá na frente. Muito bem. A consumação é uma das etapas esperadas na realização do crime doloso, que é a produção do resultado. Mas ela não é, obviamente, a única etapa percorrida pelo agente. Ela é, na verdade, o fechamento da empreitada criminosa. Ela é o ocaso da atividade criminosa. É o ponto de chegada, é aquele local ao qual o agente quer percorrer, ao qual ele quer chegar, a que ele quer alcançar. Além da consumação, que seria a produção do resultado, olhem para a tela. O crime ele tem outras 4 etapas que estão apresentadas aí para vocês. Quais seriam essas 4 etapas da realização do crime doloso? Cogitação, preparação, execução e consumação. Eu estou dizendo para vocês que em todos os crimes dolosos em que o agente chega ao resultado, ele necessariamente passa por essas 4 etapas. Primeira etapa, cogitação. Segunda etapa, preparação. Terceira etapa, execução. E como o crime chegou ao resultado esperado, quarta etapa, consumação. Vocês devem estar imaginando, puxa vida, mas às vezes essas etapas são percorridas de uma forma quase que instantânea, quase que imediata. É verdade. Pode ser que em fração de segundo o agente pensa, vou matar esse desgraçado do Tício. Ato contínuo, ele leva a mão à cintura para sacar a arma de fogo, preparando-se para a execução. Saca a arma de fogo e realiza um disparo, execução. O disparo atinge o desgraçado Tício, que instantaneamente morre. Consumação. Então veja, em fração de segundo, no meio de uma discussão, a gente pensa, vou matá-lo, já leva a mão à cintura, já saca a arma, faz um disparo, atinge a vítima e mata a vítima. Então, em fração de segundo, a gente percorreu as 4 etapas de realização do crime doloso. Percorreu todo o iter criminis, todo o itinerário daquele crime doloso. Mas pode ser também que essas 4 etapas elas estejam muito separadas no tempo. Eu posso passar anos e mais anos cogitando praticar um crime. Cogitando assaltar um banco, cogitando sequestrar uma pessoa, cogitando matar uma pessoa, cogitando estuprar uma pessoa, cogitando praticar um crime contra a administração pública. Eu sou servidor público e passo anos ali na minha atividade pública imaginando como que eu vou dar um tombo no erário. Fica ali, ó, maquinando, planejando a prática daquele ilícito penal. Em determinado momento, eu resolvo me municiar para a prática daquele crime. Então, eu vou lá na Praça 7, ao meio-dia, de um dia de semana, quando está bem cheinha, compro ali uma arma de fogo, compro munição e guardo lá em casa essa arma de fogo. Eu me preparei para a prática de um crime. Tempos depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, eu finalmente inicio a execução daquele crime, armando uma tocaia e esperando a vítima. A vítima, ela passa por mim, eu realizo disparos de arma de fogo que às vezes ainda demoram para produzir o resultado.
porque a vítima vai ficar ali, morre, passou por uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, acabou não resistindo e morreu. Olha que interessante, eu tenho um grande interregno, um grande lapso temporal entre cada uma das 4 fases de execução, de realização de um crime doloso. Da cogitação até a consumação, às vezes, vão anos e mais anos. Agora, vocês devem imaginar que, via de regra, cogitar e preparar um crime não é relevante para o direito penal. A cogitação nunca é relevante. Nunca. Claro que provavelmente muitos de vocês, se não todos vocês, em algum momento já pensaram em praticar um crime. Não é? Fala a verdade. As coisas mais, aparentemente mais banais, mais corriqueiras, menos ofensivas ao meio social, como violar direito de autor. Em épocas em que nós não tínhamos Deezer, não tínhamos Spotify, não tínhamos esse acesso mais fácil e barato às mídias digitais, era muito comum termos programas para poder baixar música na internet sem pagar direito de autor. Ou tirar cópia de um livro na biblioteca, ou trazer muamba, né, dos Estados Unidos ou do Paraguai. E às vezes esse intento criminoso ficou só na cogitação. Você acabou não tendo coragem na última hora e ficou só naquela vontade. Ou às vezes até de praticar um crime mais grave, de matar um colega de sala, ou matar um professor de direito penal. Não vou matar esse professor. E isso fica só no plano intelectual. E obviamente que nós não temos como entrar no ânimo do agente e punir o agente pela vontade. Sim, pura e simplesmente. Então a cogitação dos crimes dolosos, ela é sempre impunível e relevante para o direito penal. Os atos preparatórios, os atos de preparação do crime doloso, em regra, também são irrelevantes para o direito penal. A não ser que, excepcionalmente, a lei penal puna o ato preparatório como crime autônomo. Então, primeira observação: preparação e cogitação, regra geral, são impuníveis. E nós encontramos um norte para esse tipo de interpretação, esse tipo de conclusão, lá no artigo 31. Nós vamos voltar ao artigo 31, porque percebam, o artigo 31 ele está dentro do estudo do concurso de pessoas, que é a última matéria nossa do semestre letivo. O concurso de pessoas está lá nos artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Está no nosso plano de ensino e eu já tive a oportunidade, inclusive, de colocar para vocês no quadro. Está aqui, olha, concurso de pessoas. Só que, olha, dê uma olhadinha na regrinha do artigo 31. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, ao menos, a ser tentado. Então, mesmo quando há concurso de pessoas e 2 pessoas ali se reúnem para combinar a prática de um crime, esse combinado, esse ajuste entre eles, não é relevante para o direito penal. Porque está no plano da cogitação ou está no plano da preparação. O fato, por exemplo, de eu pretender furtar uma casa e para isso, todo santo dia, eu planto na porta dessa casa e fico lá um tempo, tiro fotos da casa, observo a rotina das pessoas que residem naquela residência e tenho uma agendinha e vou ali anotando, isso não tem relevância jurídica para o direito penal. Então eu ficar ali na porta de uma casa observando as pessoas entrando e saindo, sem nem que as pessoas me vejam, e falando assim, olha, o proprietário sai da casa às 8, volta para casa às 18. A proprietária, ela passa o dia inteiro dentro de casa, mas costuma sair para ir na ginástica, para ir no supermercado, ou mesmo para uma atividade profissional qualquer durante a parte da tarde. As crianças, elas estudam na parte da manhã. Tem tantos funcionários naquela residência. Eu estou ali me preparando para um futuro crime de furto que pode até, eventualmente, não ocorrer.
Então, o que o artigo 31 do Código está nos trazendo, especificamente para o concurso de pessoas, mas se aplica também para o nosso estudo aqui do intercrimes, é que tudo o que ocorre antes da execução, olhem para a tela, não é relevante para o direito penal. Mas, como eu disse para vocês, excepcionalmente, e isso também está no artigo 31, pode ser que, eventualmente, a lei penal puna aquilo que seria naturalmente ato preparatório para a prática de um outro crime. Eu dei um exemplo de um agente que foi na Praça 7 e comprou uma arma de fogo para, tempos depois, matar um desafeto. É claro que se eu comprei a arma de fogo só para matar o meu desafeto, nunca utilizei para nada, matei o meu desafeto e desovei a arma de fogo, você já sabe que pelo princípio da consunção, a norma do crime de homicídio vai absorver a norma do crime de porte ilegal de arma de fogo. Não é isso? Mas, isoladamente, essa compra ilegal da arma de fogo e da munição necessária para a arma de fogo configura crime lá na lei de armas. Percebem? Então, se eu ficar só no ato preparatório de adquirir ilegalmente a arma de fogo e nunca utilizar a arma de fogo para executar o crime de homicídio, esse porte ilegal da arma de fogo por si só já configura crime. Então, excepcionalmente, a lei penal ela pune uma conduta que pode ser ato preparatório para a prática de um outro crime. Querem um outro exemplo? Vamos aqui no Código Penal. Vamos dar um pulo lá no artigo 288 do Código Penal. O artigo 288 traz a antiga formação de quadrilha, que é crime contra a paz pública. Vamos lá no 288. Vamos achar aqui. Vamos lá, 288. Eu acho que eu já tive a oportunidade de explicar para vocês dentro de sala de aula por que a formação de quadrilha não é mais formação de quadrilha. Aqui está o 288. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a paz pública nós temos incitação ao crime, apologia de crime criminoso e temos a associação criminosa e, mais recente, no ano de 2012, nós temos a constituição de milícia privada. Na onda de Capitão Nascimento e coisas do tipo. Vejam lá, associação criminosa. Associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Olha que interessante. 3 pessoas se associam, eu, Tício e Nélio, nos associamos para praticar crimes de roubo a bancos. Eu posso nunca praticar um dos roubos a banco que nós planejamos. Mas o simples fato dessas 3 pessoas terem se associado com aquela finalidade de praticar crimes já configura o crime do artigo 288 do Código. Associação criminosa. Poxa, quando eu me reuni com mais 2 pessoas para planejar crimes de roubo, eu estava me preparando para praticar crimes de roubo. É ato preparatório para os crimes que viriam na sequência. Mas a associação criminosa por si só já configura crime. E olhem, a jurisprudência entende que aqui não há absorção de normas, não. Se eu me associo e pratico roubos a banco, eu tenho os roubos a banco mais a associação criminosa. Eu tenho os 2 crimes praticados por essas pessoas. E vejam por que não é mais quadrilha. Quando houve a mudança na redação pela Lei 12.850, está aí na tela de vocês, na Lei 12, vamos botar a associação criminosa cá em cima na tela, essa mudança da redação que foi dada para a Lei do Crime Organizado, que é a Lei 12.850, mudou o número mínimo de pessoas que era exigido pelo artigo 288 para a configuração do crime. Antes, a conduta era associar-se mais de 3 pessoas para o fim específico de cometer crimes. Mais de 3 era pelo menos 4, por isso que havia a formação de quadrilha, o crime era a formação de quadrilha. Quando veio a Lei 12.850, que criou a organização criminosa, para que haja uma organização criminosa, bastam 4 pessoas. Ali, para não confundir o crime de organização criminosa com o crime de formação de quadrilha, eles reduziram o número mínimo de pessoas
para a prática do 288. Formação de quadrilha de 3 não dá, aí eles mudaram o nome para associação criminosa. Foi por isso que a formação de quadrilha desapareceu. Na verdade, ela transmudou-se, né, em associação criminosa. Querem um outro crime? Olha que interessante. Nós temos no artigo 289, aqui já dos crimes contra a fé pública, um crime de moeda falsa. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, se eu falsifico notas de real, burrice, né? Falsificar notas de real. Vamos imaginar que eu falsifique notas de euro, de libras, eu cometo esse crime do artigo 289 do nosso Código Penal, reclusão de 3 a 12 anos. É um crime que tem uma pena relativamente alta. Dê uma olhadinha no artigo 291. Vamos descer um pouquinho aqui, dentro dos crimes contra a fé pública. O artigo 291 traz o crime de petrechos para a falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então vamos imaginar que eu tenha entrado aqui no Mercado Livre e tenha achado uma máquina bacana de falsificar papel moeda por um preço ótimo. Comprei, o vendedor era daqueles certificados, recebi o produto em casa, devidamente embalado, peguei esse produto, guardei no porão da minha casa. Nunca usei para falsificar papel moeda. Nunca. Eu utilizei a máquina. Mas o simples fato de eu ter, olha lá, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à falsificação de moeda. Só o fato de eu ter aquela máquina em casa já configura o crime do artigo 291. É o que nós chamamos de crime de perigo. Ele gera um perigo de dano. O simples fato de eu ter aquele equipamento em casa gera um perigo para a fé pública, porque eu estou apto a qualquer momento a falsificar o papel moeda. Pode perceber que a pena é menor, mas é nitidamente ato preparatório para o crime do artigo 289. Aqui eu posso aplicar a consunção. Se eu adquiri o equipamento, guardei o equipamento durante um tempo para depois falsificar papel moeda, pelo princípio da consunção, a norma do crime fim absorve a norma do crime meio. Eu responderia só pelo 289, cuja pena é bem maior que a pena do 291. Mas, se eu só me preparei para praticar o crime do artigo 289, mas nunca tive coragem de falsificar qualquer papel moeda, eu já cometi o crime do artigo 291. Mais uma vez, a lei excepcionalmente pune ato preparatório para a prática de outro crime. Aqui, novamente, nós temos uma exceção a esta regra que na parte geral do Código só está prevista no artigo 31. Mas são poucos exemplos que nós encontramos na legislação penal. Então, ato preparatório, o fato de eu ter uma faca Guinson em casa, ou Tramontina, que eu comprei especialmente para poder abrir o abdômen de Tício, é ato preparatório para a prática de homicídio, mas obviamente que ter aquela faca em casa é irrelevante para o direito penal. Essa é a regra. Normalmente, cogitação sempre atos preparatórios são irrelevantes para o direito penal. Isso quer dizer, então, que puníveis nós temos a execução e, obviamente, a produção do resultado. A partir do momento que a gente inicia a execução, eu já posso puni-lo pela prática daquele crime. Enquanto ele estava cogitando, enquanto ele estava preparando, isso não tem importância para o direito penal. A partir do momento que eu inicio a execução, aí já há relevância jurídica e eu já posso, obviamente, punir o agente. A grande dificuldade que nós temos em determinados casos concretos é saber até que ponto o agente está realizando atos preparatórios e a partir de que ponto ele inicia a execução de um crime. Às vezes é difícil nós distinguirmos até onde vão os atos de preparação e a partir de onde iniciam os atos de execução. Para que vocês tenham uma ideia dessa dificuldade, imagine que Tício tenha saído de casa com uma escada debaixo do braço. Caminhou pela rua com aquela escada debaixo do braço.
Chegou no muro de uma casa, botou a escada no muro. Subiu na escada. E está lá no alto da escada, trepado nela. Passa a polícia, vê aquele moço lá em cima, mão nele. Pergunto a vocês, isso é ato preparatório ou é início de execução de um crime? Pense. É ato preparatório? É início de execução? De qual crime? Ah, ele vai pular dentro da casa. Vai? Para quê? Para furtar, para roubar, para estuprar, para sequestrar. Ou ele está trepado ali em cima por quê? Porque daquele ângulo ali ele tem a visão do banheiro e naquele momento tem uma bela morena tomando banho. É muito difícil saber se aquilo ali já é início de execução de um crime de furto, por exemplo, se é início de execução de um crime de violação de domicílio, se é início de execução de um crime de roubo, se é início de execução de um crime de sequestro, de extorsão mediante sequestro, se é início de execução de um crime de estupro, se é início de execução de um crime de homicídio. É muito difícil, em determinados casos concretos, nós conseguimos saber exatamente quando que a gente deixa para trás um ato meramente preparatório e inicia a execução, ou se aquilo ali não é crime algum. Porque até onde se sabe, o voyeurismo não é crime, não tem previsão específica na legislação penal brasileira. Eu poderia estar trepado ali em cima daquele muro, eu poderia estar na minha casa um pouco mais distante com um binóculo, tentando ver dentro da casa do vizinho. Aqui de onde eu moro, se eu tiver um binóculo potente, eu vejo varandas, banheiros, quartos de Deus e o mundo, quantidade de prédios que tem aqui no meu entorno. Então, nós temos que tomar muito cuidado no momento em que nós vamos efetivamente punir o agente pelo início da execução de um ilícito qualquer. E muitas vezes a atividade policial encontra-se efetivamente entre a cruz e a caldeirinha. Porque vai fazer uma abordagem neste momento? Ou será que eu tenho que esperar um pouquinho para esse cidadão pular dentro da casa de uma terceira pessoa? Para aí sim ter o início de execução de um crime qualquer que eu ainda não sei qual que é. Então nós temos que ter muita sensibilidade, muito cuidado na análise do momento em que o agente deixa para trás os atos preparatórios e efetivamente inicia a execução de um crime doloso. Porque no crime culposo, não sei se você se lembra, a produção do resultado é indispensável para que haja um crime culposo. Então, por isso que essas etapas de realização dos crimes dolosos não se aplicam para crimes culposos. No crime culposo tem que sempre ter o resultado. E como não há cogitação, não há preparação, o que me interessa efetivamente é a produção do resultado. Se vocês abrirem o livro de doutrina, vai ter autor que vai dar umas 15, 20 teorias diferentes para tentar indicar quando que se inicia a execução de um crime. Nós vamos estudar, na sequência do nosso conteúdo, depois que nós terminarmos o intercrime, nós vamos estudar tipicidade e vamos estudar os elementos que compõem um tipo penal, além de conduta e de resultado e de nexo de causalidade. E nós vamos ver que toda norma penal incriminadora, todo tipo penal, tem como parte central, tem como núcleo um verbo. Toda oração tem que ter um verbo. E vocês já perceberam isso na análise dos tipos penais. Você abre o homicídio, matar alguém. Aí você tem matar, constranger, subtrair, deixar de... todo tipo penal tem 1, 2, 3, 4 ou mais verbos que são essenciais para que haja a norma incriminadora, como são essenciais para que haja qualquer hipótese de construção de uma oração na língua portuguesa. Quando que inicia essa execução? Efetivamente, quando o agente começa a realizar o verbo contido naquela norma incriminadora. É claro que para matar alguém, eu posso iniciar a realização do verbo no momento em que eu sequestrei aquela pessoa. Amordacei, coloquei na mala do carro, estou me deslocando quilômetros para ir para um lugar ermo.
Ali eu já comecei a realizar o verbo matar. E por quê? Porque eu já comecei efetivamente a praticar atos de execução que vão me levar à produção do resultado previsto na norma penal. Então, muito cuidado no momento em identificar efetivamente isso. Comecei a realizar o verbo, comecei a praticar a conduta proibida, mesmo que por meio de outras condutas necessárias para eu chegar a esta, aí eu teria o início de execução. O agente inicia a execução e, se o crime for consumado, ele, por meio da sua execução, de forma eficiente, ele conseguiu chegar à produção deste resultado. Se ele chegou à produção desse resultado, nós temos o crime consumado. Agora, já pararam para imaginar que nós podemos ter execução sem consumação? O agente inicia a execução e, por um motivo ou por outro, ele não chega à produção do resultado. Ele não chega à consumação. A consumação é esperada por ele, o crime é doloso. Se o crime é doloso, o agente tem a consciência e a vontade, lembram do conceito de dolo? De realizar todos os elementos da norma incriminadora. E dentro dos elementos do tipo da norma incriminadora está lá o resultado de todo tamanho. Então, se o dolo abraça todos os elementos da norma, isso quer dizer que quando a gente inicia a execução de um crime doloso, o que ele quer? Claro, é chegar ao resultado. Então, é chegar à consumação. Mas pode ser que, ao iniciar a execução, o agente não consiga chegar à consumação. Ou, no meio do caminho, ele mesmo decide não chegar à consumação. Quando nós temos o início de execução e não temos consumação, nós estamos diante de quais institutos de direito penal? Provavelmente a primeira coisa que lhes ocorre, nós estamos diante da tentativa. Verdade. Tentativa é a primeira hipótese. Está previsto no próprio artigo 14. Nós vamos ver agora na sequência. Então a gente inicia a execução, não chega à consumação, uma das hipóteses pode ser tentativa. Mas não só. Porque no artigo 15 do Código Penal nós temos outras duas possibilidades. Nós temos a chamada desistência voluntária, que está no artigo 15, primeira parte do Código Penal. Nós podemos ter o chamado arrependimento eficaz, que está no artigo 15, segunda parte do Código Penal. Então, todas as vezes que eu tenho um crime doloso, execução sem consumação, nós estaremos diante de um desses três institutos, de uma dessas três possibilidades. Ou haverá tentativa, ou haverá desistência voluntária, ou haverá arrependimento eficaz. Uma delas. Se ocorreu uma delas, ela exclui as outras duas possibilidades. É uma, ou a outra, ou a outra. Lá no artigo 14 do Código Penal, nós vimos a concepção de crime consumado, está aqui agora apagadinho. O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Mas temos também a definição de tentativa. Disse do crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Haverá crime tentado quando o agente não consegue chegar à produção do resultado. Porque algum fator externo à vontade do agente o impediu de chegar a este resultado. Então, todas as vezes em que você se deparar com uma execução sem consumação, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que vocês deverão fazer será: por quê? Por que o agente não chegou ao resultado que ele queria? O crime é doloso, não se esqueçam. Quando o agente inicia a execução de um crime doloso, o seu dolo é de produção do resultado. Então, se ele tinha o dolo de chegar à produção do resultado e esse resultado não ocorreu, se a resposta à sua pergunta for porque algo o impediu
de chegar ao resultado, você estará diante de uma hipótese de tentativa. Vamos pensar no homicídio. Imagine que a gente realiza um primeiro disparo de arma de fogo contra o seu desafeto. Tício sacou a arma de fogo, disparou com dolo de homicídio contra Mévio. Na hora que ele ia fazer o segundo disparo de arma de fogo, alguém voou no pescoço dele e o desarmou. Tentativa. Ele inicia a execução de um crime de homicídio com dolo de produção do resultado morte. Não conseguiu matar Mévio. Você pergunta por quê? Porque antes que ele conseguisse matar Mévio, ele foi desarmado. Alguém voou no pescoço e o desarmou. Tício descarregou a arma de fogo em direção a Mévio. Acertou alguns disparos, errou outros disparos. Mévio não morreu e a munição de Tício acabou. E ele começou a perceber a chegada de pessoas e ele caiu no cerrado, deixou lá Mévio estribuchando, mas aquilo não foi suficiente para matar a vítima. Tentativa. Ele iniciou a execução de um crime de homicídio com dolo de homicídio. Por que ele não conseguiu chegar à produção do resultado? Porque a munição acabou. Porque ele é ruim demais de mira e ele fez 17 disparos em direção à vítima e errou todos. Ou acertou alguns disparos na vítima, não acertou outros, a munição acabou e o que ele acertou não foi suficiente. Ele não conseguiu efetivamente chegar à produção do resultado. Certa vez aqui no bairro Mangabeiras, um ladrão tentou entrar numa casa pela chaminé, uma chaminé de uma lareira que já não era utilizada há algum tempo. Ele tentou, um ex-funcionário da casa, não conhecia bem a estrutura da casa, ele entrou no quintal, subiu no telhado e tentou entrar pela chaminé. Só que ele estava um pouquinho acima do peso. Aí ele ficou agarrado lá na chaminé. Tentativa. Veja, aí sim eu saí dos atos preparatórios e entrei efetivamente na execução de um crime de furto, de roubo, o que quer que seja. Ele não só cogitou, ele não só se preparou para aquele crime de furto, ele violou o domicílio, trepou no telhado, entrou na chaminé e já tinha iniciado os atos de execução. Por que ele não chegou à consumação desse crime de furto, desse crime contra o patrimônio? Porque ele ficou agarrado na chaminé. O corpo de bombeiros teve que ir lá resgatá-lo. Tentativa. Ou um cidadão lá nos Estados Unidos, certa vez, tentou furtar um Walmart. E, para tanto, ele ficou escondidinho num departamento qualquer lá durante o dia, a loja fechou de madrugada, ele se viu sozinho dentro da loja, pegou o que ele conseguiu, e ele já tinha feito um estudo da loja, viu que ele conseguiria sair pelos dutos do sistema de refrigeração, botou uma escada lá do próprio Walmart, debaixo do duto, abriu a tampinha, jogou um tanto de produto lá para dentro e tentou entrar. No que ele tentou entrar, ele entalou. O povo chegou no dia seguinte, estavam as perninhas dele lá penduradas, já estava dormindo, tão cansado que estava, tentando sair do duto. Chegaram os funcionários no dia seguinte e encontraram ele pendurado lá. Tentativa. Mesma coisa do moço da chaminé aqui. Não conseguiu por quê? Porque estava acima do peso. Calculou mal a dimensão lá do duto, do sistema de refrigeração. Então vejam, sempre, voltem aqui para o iter crimes, para as etapas de realização dos crimes dolosos. Sempre haverá tentativa quando, iniciada a execução, olhem para a execução, o agente não chega à consumação porque não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque algum fator alheio, externo à sua vontade, o impediu de chegar à produção daquele resultado. Sempre será possível a tentativa quando os atos de execução forem fracionáveis. Se eu tenho como fracionar os atos de execução, e percebam que nesses exemplos os atos de execução são fracionáveis, nós temos efetivamente a possibilidade de imaginarmos um início de execução
sem consumação. Se eu tenho crimes cujos atos de execução não são fracionáveis, imagine um crime contra a honra, em que eu solto alguma agressão verbal contra a suposta vítima. Não tem como fracionar esse ato de execução. Aí é impossível imaginarmos a possibilidade de uma tentativa. Tentativa de injúria. Eu ia chamar a pessoa de burro e do burro engasguei. Não é essa a possibilidade. Então, há determinados crimes cujos atos de execução não são fracionáveis. Eu não posso separar os atos de execução em momentos distintos numa escala temporal. Aí, em relação a esses, eu não consigo imaginar crime tentado. Mas se eu consigo imaginar efetivamente que os atos de execução de um crime podem ser divididos em momentos, em células temporais diferentes, eu consigo imaginar, obviamente, uma interrupção nesses atos de execução que vão permitir, obviamente, a tentativa. E mais, eu posso imaginar também este interregno temporal entre o fim da execução e a consumação. Porque eu posso ter tentativa quando o agente inicia e sequer consegue encerrar os atos de execução. Dei exemplo. Eu fiz um primeiro disparo, quando ia realizar o segundo, eu tomei um tiro e fui desarmado. Ou eu posso encerrar os atos de execução e mesmo assim não chegar à consumação, porque algum fator externo, a minha vontade, impediu. Então eu descarreguei a arma de fogo. No meu plano intelectual, e essa era a forma de execução do crime. Eu fui com uma arma de fogo devidamente municiada, que seria suficiente para poder executar um determinado crime e chegar à produção do resultado. Só que eu descarreguei a arma de fogo da vítima, deixei a vítima lá estribuchando, se ela ficar sangrando ali, ela ia sangrar até morrer, mas uma boa alma apareceu, prestou socorro, a vítima foi socorrida pelo SAMU, ali recebeu os primeiros socorros, no hospital de pronto-socorro passou por algumas cirurgias, Deus colocou a mão e ela chegou a óbito. Aqui eu tenho também uma hipótese tentativa. Percebo vários fatores externos à vontade do agente contribuíram para que ela não fosse a óbito. Mas tudo aquilo que estava no meu plano intelectual, que me era possível praticar com atos de execução, eu fiz. Então eu iniciei e encerrei os atos de execução. Mas mesmo assim não cheguei à produção do resultado. Tem também tentativa. E a partir dessas possibilidades de iniciar e não conseguir encerrar os atos de execução, e de iniciar e encerrar os atos de execução, é que eu tenho duas espécies de tentativa. Eu tenho uma chamada tentativa imperfeita e uma segunda espécie chamada tentativa perfeita ou crime falho. Quando que haverá a tentativa imperfeita? Quando o agente iniciar a execução de um crime doloso e não conseguir, por circunstâncias alheias à sua vontade sempre, sequer encerrar os atos de execução. Então é aquele agente que fez um primeiro disparo, mas foi atingido por um outro disparo de arma de fogo e consequentemente não conseguiu sequer encerrar os seus atos de execução. Ele fez um primeiro disparo, fez um segundo, não que ia realizar o terceiro, alguém voou no pescoço dele e o desarmou. É aquele ladrão que ficou encalhado numa chaminé da casa. Perceba, ele inicia o ato de execução e não consegue terminar os atos de execução. Porque algum fator externo à sua vontade, no meio do caminho, o impediu de prosseguir. Sempre que isso ocorrer, nós estaremos diante de uma tentativa imperfeita. Agora, quando a gente inicia e encerra os atos de execução, e mesmo assim não chega à produção do resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, aí nós temos o chamado crime falho. O crime falhou.
tudo que estava à disposição do agente, ele utilizou para poder chegar à consumação. Ele inicia e encerra os atos de execução. E mesmo assim, a consumação não ocorre. Esse é o chamado crime falho, também conhecido como tentativa perfeita. Então, qual é a diferença da tentativa imperfeita para a tentativa perfeita? O momento em que esse fator alheio, externo à vontade do agente, atua para evitar a produção do resultado. Na tentativa imperfeita, esse fator externo impede que o agente prossiga em seus atos de execução. Então ele inicia e não consegue encerrar os atos de execução. E na tentativa perfeita ou crime falho, o agente inicia e encerra os atos de execução. Mas entre o término dos atos de execução e a consumação do crime, algum fator externo atua e impede a produção do resultado. Aí nós temos a chamada tentativa perfeita ou crime falho. Essa divisão da tentativa em duas espécies só terá relevância para a gente no momento que nós estudarmos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que são os dois institutos que estão previstos no artigo 15 e que serão estudados na sequência da nossa disciplina. Compreenderam até aqui? Ok? Muito bem. É possível imaginarmos, em praticamente todos os crimes, a possibilidade de haver a tentativa. Até nos crimes contra a honra, eu dei o exemplo do crime de injúria, por meio verbal, mas a injúria, a difamação, a calúnia, elas podem ser praticadas por escrito, por exemplo. Eu posso escrever uma carta, ninguém escreve carta hoje mais, mas eu posso escrever uma carta extremamente ofensiva a determinada pessoa, postar aquela carta no correio e por algum motivo essa carta ser extraviada. É claro que nunca vai ter prova daquele crime que eu cometi, então do ponto de vista do processo penal isso vai ser absolutamente irrelevante. Mas eu iniciei a execução de um crime contra a honra que não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. É tentativa. Eu posso iniciar um crime de estupro, por exemplo, subjugando a vítima pela força, retirando as suas vestimentas, mas antes mesmo de praticar um ato libidinoso contra ela, uma pessoa chega no ambiente e voa no meu pescoço, interrompendo, consequentemente, os atos de execução daquele crime de estupro. Eu posso imaginar um crime de peculato, um crime contra a administração pública, em que eu inicio efetivamente um desvio de uma verba pública para a minha conta e no meio do caminho aquela conduta ela é detectada pelo sistema, por algum outro servidor público que impede efetivamente a consumação do delito. Eu já vi hipóteses atuando, por exemplo, na justiça militar, de um policial solicitar uma propina e combinar com o suposto corruptor ativo, que seria o particular, dia e horário para entrega daquele valor. Aqui eu não estou na modalidade de... Apesar de que aqui a solicitação já é suficiente para a consumação do delito. O exemplo ele é ruim. Na corrupção, a simples solicitação da vantagem devida já leva à consumação. Mas eu posso ter a modalidade de receber, apenas receber. Aqui é possível. Então vamos pensar de uma forma diferente. O particular ele oferece a propina. E o servidor público ele vai combinar dia e hora para receber aquela propina. E no meio do caminho algum fator impede que aquele particular entregue o dinheiro. Aqui eu posso conceber efetivamente a tentativa, tanto de um lado como a tentativa do outro, por causa dos verbos típicos que estão previstos lá no 317. Vamos imaginar uma outra hipótese. Nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra a vida principalmente, existem vários e vários exemplos. Eu posso instalar um artefato explosivo no carro da vítima e um defeito mecânico, por exemplo, ou um defeito eletrônico no dispositivo de acionamento daquele explosivo evita que a explosão ocorra. É uma tentativa de crime de homicídio.
eu posso envenenar a vítima e antes mesmo de que o veneno leve aquela vítima a óbito, ela consegue passar por uma lavagem estomacal ou receber algum tipo de medicamento que neutraliza os efeitos daquele veneno. Então eu encerrei os atos de execução, mas um fator externo à vontade impediu a produção do resultado. Então são inúmeras hipóteses de tentativa que nós podemos imaginar. No crime de roubo mesmo, eu posso efetivamente praticar um ato violento contra a vítima e não conseguir a subtração do objeto, não conseguir chegar à subtração da coisa porque a polícia chegou no local do fato, por exemplo. Eu inicio a execução de um crime de furto dentro de um estabelecimento comercial, mas estou sendo monitorado pelo sistema de câmeras e quando eu tento efetivamente sair daquele estabelecimento, o segurança vem e me aborda e consegue impedir que eu leve aquele produto. O que é fundamental vocês entenderem e sempre utilizarem como método para identificar a tentativa é observar, primeiro, houve início de execução? O início da execução é fundamental. Por quê? Porque normalmente atos preparatórios são impuníveis. E mesmo que os atos preparatórios sejam puníveis, como os exemplos que eu dei para vocês, eles vão configurar outro crime, não aquele crime que nós estamos analisando especificamente. Então, primeira providência. O crime é doloso, porque se não for crime doloso eu não trabalho tentativa, não existe tentativa de crime culposo. Então, o crime é doloso. Eu observo se houve início de execução. Houve início de execução? Houve. Houve consumação? Não. São pressupostos. Eu estou em crime doloso, houve início de execução e não houve consumação. Se esses três requisitos estiverem presentes, faça aquela pergunta. Por quê? Por que a consumação não ocorreu? E se a resposta for porque algo impediu o agente de chegar à consumação, seja de encerrar os atos de execução, seja que a produção do resultado acontecesse, se a resposta for houve um fator externo que impediu o agente de chegar à consumação, a conclusão a que você vai chegar, a resposta que você vai obter é que nós estaremos diante de uma tentativa, seja ela imperfeita, seja ela perfeita. Ok? Muito bem. Cheguei à conclusão de que eu estou diante de um crime tentado. Se eu estou diante de um crime tentado, eu vou punir o agente. Porque a partir do momento em que há atos de execução, eu já posso aplicar uma sanção. Não é isso? Se eu já posso aplicar uma sanção, se eu já posso punir o agente porque houve o início de execução de um crime, eu tenho que saber como que eu posso efetivamente punir o agente no caso concreto. A punibilidade do crime tentado é a mesma do crime consumado? Eu vou punir o agente da mesma forma pelo crime tentado do que eu puniria pelo crime consumado? Em outras palavras, eu vou punir o agente por uma tentativa de homicídio da mesma forma que eu vou punir o agente por um homicídio consumado? Não. Na tentativa, percebam, eu tenho um crime incompleto. Na próxima aula, eu vou desenhar um gráficozinho para vocês que eu acho que se eu conseguir, que eu acho que é bastante ilustrativo. Na tentativa, eu tenho um crime incompleto. Se eu tenho um crime incompleto, e é incompleto por quê? Porque faltou um dos elementos constitutivos. Qual que é o elemento constitutivo? É o resultado. Se eu tenho um crime incompleto, porque o resultado não se produziu, eu terei também uma sanção, uma punição incompleta. E essa punição incompleta, ela é indicada lá no artigo 14, segundo inciso, parágrafo único do Código Penal. Vejam lá, o artigo 14. Pena de tentativa. Essa é a redação do artigo 14, é o nome jurídico do artigo 14, 2, parágrafo único. E o que está previsto lá no parágrafo único? Salvo disposição em contrário, Código Penal Militar, por exemplo, tem disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Nós temos aqui uma diminuição significativa da pena. Então, quando eu tenho uma tentativa de homicídio, por exemplo, eu vou lá no tipo penal do homicídio,
pego a pena do homicídio, aplico a pena como se o crime tivesse sido consumado. E no final, o que eu faço? Eu reduzo essa pena de 1/3 a 2/3. Poxa, 2/3 de uma pena de 12 são 8 anos. É coisa pra caramba. Então, se eu tenho uma tentativa de homicídio qualificado, e se eu apliquei uma pena mínima de 12 anos, essa pena pode cair para 4 anos. Porque eu vou reduzir 2/3. 2/3 de 12, não é isso, gente? 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tiro 8 anos da pena de 12. Ela cai para 4 anos. Então, há uma diminuição substancial no parágrafo único do artigo 14, 2 do Código Penal. Então, pensem sempre desta forma. Na tentativa eu tenho um crime incompleto. Eu tenho um crime incompleto porque o resultado esperado pelo agente não se produziu. Se eu tenho um crime incompleto, vamos ter também uma pena incompleta, uma pena menor do que seria a pena do crime completo, que seria o crime consumado. Agora percebam, eu tenho uma margem muito grande para diminuição aqui. Não tem? De 1/3 para 2/3, puxa vida. Se eu tenho uma pena de 12 no homicídio e reduzo 1/3, ela cai para 8. Se eu reduzo 2/3, ela cai para 4. Eu estou falando do dobro de pena. 4 para 8. É muita coisa. E como que o juiz vai escolher entre 1/3, entre 2/3 ou metade para poder diminuir essa pena? Uma coisa eu tenho certeza: o juiz não pode tirar a pena do sovaco dele. Eu tenho que ter critério para poder aplicar pena. Eu tenho que ter coerência na aplicação de pena. Então eu não posso simplesmente olhar para os olhos verdes do cidadão e falar assim: ah, você merece uma pena maior. Ou olhar para a cor da pele e falar assim: você merece uma pena maior ou você merece uma pena menor. Não posso. Eu tenho que ter coerência. Amanhã, quando vocês forem juízes, e logo, logo, na hora que vocês piscarem os olhos, vocês já serão juízes, vocês têm que ter padrão na aplicação de pena. E no caso da tentativa, o critério legal é este. Eu não tenho outra regra no Código Penal brasileiro que me indique, que me dê o caminho para escolha entre 1/3 e 2/3 para poder reduzir essa pena. Qual que seria o critério? Pense no homicídio, naqueles exemplos que eu dei para vocês. Eu posso descarregar a arma de fogo na vítima, errar todos os disparos, a vítima sair ilesa, a minha munição acabar, eu não ter mais como prosseguir, e eu vou responder por tentativa de homicídio. Não vou. Eu iniciei a execução de um homicídio com dolo de chegar ao resultado. O meio escolhido para a prática do homicídio foi disparos de arma de fogo. Eu descarreguei a arma de fogo em direção à vítima. Mas eu sou ruim demais de mira. Eu não acertei nenhum dos disparos, minha munição acabou. A polícia está chegando, eu resolvo correr. Tentativa de homicídio. E a vítima saiu absolutamente ilesa. Tomou um susto do caramba, mas saiu absolutamente ilesa. Deu um arranhão. Por outro lado, eu posso descarregar a arma de fogo na vítima, não conseguir matá-la porque a munição acabou e a polícia chegou, e aí eu não tive como prosseguir, não tinha nem como recarregar a arma porque a polícia me abordou, e a vítima saiu tetraplégica, porque um dos disparos pegou em determinada região do corpo dela que a deixou tetraplégica. É tentativa da mesma forma. E percebe? Eu tenho tentativa de homicídio no primeiro caso em que a vítima saiu ilesa, eu tenho tentativa de homicídio no segundo caso em que a vítima saiu tetraplégica. Claro que são dois exemplos extremados. Mas esses exemplos extremados demonstram que, justamente, o dano causado ao bem jurídico visado vai ser o critério utilizado pelo juiz na escolha do percentual de diminuição da pena. A diminuição é obrigatória. Eu tenho que diminuir, tanto num caso como no outro. E é óbvio que, quanto menor o dano causado ao bem jurídico protegido,
maior poderá ser a minha diminuição. Quanto maior o dano, menor a minha diminuição. Trabalhando esses dois exemplos extremados, no caso de tentativa em que a vítima saiu ilesa, o juiz diminui a pena em 2/3. No caso da tentativa em que a vítima saiu tetraplégica, o juiz diminui a pena em 1/3. Então vocês vão utilizar este critério. Semestre que vem vocês vão passar boa parte do semestre aprendendo a aplicar pena, vão saber como aplicar esse parágrafo único numa pena de um crime tentado, mas já tem um critério em mente. Porque eu tenho uma tentativa em que a vítima sai ilesa, é uma tentativa branca, e temos uma tentativa em que a vítima sai muito, mas muito ferida. Então nós vamos trabalhar esse dano causado a bem jurídico como critério para a diminuição maior ou menor de uma pena. Ok? Voltando aqui apenas para a gente fechar essa primeira parte do intercrimes. Então, são 4 as etapas da realização dos crimes dolosos. Essas 4 etapas estão presentes em todos os crimes dolosos. Cogitação, preparação, execução e a esperada consumação. As 2 primeiras etapas, cogitação e preparação, são impuníveis. A cogitação sempre, os atos preparatórios em regra, porque excepcionalmente a legislação penal ela pode punir algum ato que seja preparatório para a prática de outro. Lembrando que também, via de regra, se o agente se prepara praticando algum ilícito penal que é meio necessário para chegar ao outro resultado, a consunção normalmente resolve esse conflito aparente de normas penais, e aí a norma do crime fim absorve a norma do crime ou dos crimes meio. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês da pessoa que subtrai uma folha de um talão de cheques, cometendo em tese crime de furto, para depois falsificar a assinatura naquele cheque, cometendo em tese crime de falsificação de documento particular, neste caso, que seria o cheque falso material, do artigo 297, para lá na frente passar esse cheque no mercado e conseguir uma vantagem ilícita em prejuízo daquele que era o titular da conta bancária em que o cheque será sacado, cometendo o crime de estelionato. Vejam que neste caminho para a prática do estelionato, subtrair o cheque é ato preparatório. O início de execução, a falsificação da assinatura já é início de execução, para depois haver a consumação por meio de estelionato. Eu tenho crimes aí, um ato preparatório, o outro já é início de execução, para chegar ao crime fim. A norma do crime fim absorve as normas dos crimes meios, inclusive a do ato preparatório. Então, muitas vezes, a consunção resolve esse problema. Eu só puno o agente por aquele resultado que ele queria e que ele efetivamente alcançou. A não ser que, excepcionalmente, também nós tenhamos uma jurisprudência que entenda que, no caso da associação criminosa, eu tenho os 2 crimes, tanto o da associação como daquele crime fim, aquele crime que era o planejado pelos agentes que se associaram. Mas o que é importante que vocês tenham absorvido agora neste momento. Os atos preparatórios normalmente são irrelevantes, salvo quando eventualmente a lei penal punir ato que normalmente é preparatório para a prática de outro. A partir do momento em que o agente inicia a execução, eu já tenho condutas que são relevantes para o direito penal e que, consequentemente, são puníveis, como está aí na tela. Se é crime doloso, o que o agente quer? Ele quer chegar à produção do resultado. O resultado é visado por ele. O que se espera é que ele consiga, o que ele espera é conseguir chegar à consumação do delito. Se chegar à consumação, as 4 etapas do intercrimes foram percorridas. Mesmo, como eu disse para vocês, às vezes em fração de segundos. Se o agente iniciou a execução de um crime doloso e não conseguiu chegar à consumação, nós estaremos diante ou da tentativa, que nós já estudamos, ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Haverá tentativa quando o agente iniciar a execução e não chegar à consumação, porque algum fator externo o impediu de prosseguir. A tentativa será imperfeita se esse fator externo impedir o agente durante os atos de execução. E ela será perfeita quando
o impedir de chegar à consumação, apesar dele já ter encerrado os atos de execução. E seja hipótese tentativa imperfeita ou de tentativa perfeita, a punibilidade é sempre esta prevista no parágrafo único do artigo 14. Eu vou punir a tentativa aplicando a pena do crime consumado, reduzindo-a de 1 a 2 terços. E usem o efetivo dano causado ao bem jurídico como critério para a escolha do quanto você vai diminuir. Quanto maior o dano ao bem jurídico, menor a diminuição. Quanto menor o dano, maior a diminuição. Combinado? Essa aula equivale à aula de terça-feira. Peço novamente perdão pelo nosso atraso. Espero não adoecer novamente nesse semestre letivo. Eu acho que já cumpri a minha cota nesse semestre. E amanhã, eu sei que as aulas estão muito em cima da hora, né? Uma ontem, uma hoje, outra logo amanhã. Mas amanhã eu já coloco as aulas em dia. Então, no horário da aula, a aula de amanhã já estará disponível para vocês. Combinado? Muito obrigado. Como é domingo, um bom restinho de domingo. Aproveitem a live do Roberto Carlos. Eu acho que umas 150 milhões de pessoas no mundo vão assistir a live do Rei Roberto. E boa segunda-feira para vocês. Bom feriado do dia 21. A gente segue aí na nossa luta. Um grande beijo no coração de todos. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.